Bom, gente, continuando na nossa aula de filosofia aqui, a gente vai falar sobre Erasmo, né? Não é o Erasmo mais famoso, que é o Carlos, né? Esse daí não entra em filosofia, apesar, né, de as suas músicas serem quase filosóficas hoje em dia. Mas esse Erasmo que a gente está falando é o Erasmo de uma cidade na Holanda, né? O Erasmo de Roterdã. Roterdã é uma cidade portuária, né, na Holanda, e, portanto, é uma cidade onde se passa muita gente. Erasmo é um erudito, né, que vai dizer, nesse momento, algumas palavras para várias pessoas. Aqui ele vai escrever em latim, vai falar, por exemplo, com Thomas More, vai falar com Lutero, e ele vai criar uma ideia que a gente chama de humanismo. O que é o humanismo? É a valorização da experiência humana, né? Então, ele vai ele vai tratar de ideias religiosas, ele vai discutir religião, mas ele vai tentar trazer um aspecto mais humano, né? Não vai focar tanto na capacidade transcendental, né, da religião, mas na capacidade do ser humano de existir e sentir essa existência e viver com racionalidade. Bom, o livro que a gente vai discutir é o Elogio da Loucura, que ele vai escrever, né, em 1503, e ele é interessante porque é uma sátira, né? Então, não se elogia a loucura, né? Você não fala, por exemplo, loucura, você é legal, né? Não faz isso, principalmente nessa época, as pessoas são mais sérias que hoje em dia, né? Então, o pessoal, ele faz esse livro como uma sátira, né? E ele faz sátira ao quê? Ao esoterismo e obscurantismo da Igreja Católica. Por quê? A Igreja Católica dessa época é uma Igreja Católica que domina todos os aspectos da sociedade, domina aspectos sociais, econômicos, né? Por exemplo, a igreja limita os preços, por exemplo, falam quais preços podem ser praticados ou não, ela faz todas as relações civis de contrato, né? Por exemplo, o casamento só pode ser mediado pela igreja, né? E a igreja é pouco tolerante, como vocês sabem muito bem, nessa época, para pensamentos diversos. Então, ele fala que o pensamento está mudando, essas ideias estão mudando. Ele usa a linguagem do texto da loucura, né, para justamente tentar discutir isso e falar que a igreja, igreja, você está doida, né? O obscurantismo, né? Então, essa ideia de não olhar pela razão somente por categorias abstratas e escolhidas pela igreja não corresponde à realidade. E o esoterismo, ele vai falar, existe algumas coisas que são fé somente pela fé, principalmente, por exemplo, a adoração à imagem de santos. Isso vai ser uma crítica que vai ser recorrente aqui entre muitas pessoas. Ele é um humanista, ele é um renascentista, mas ele abre uma portinha ali pro Renascimento, para a Reforma Protestante, e a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, para que ele escreve esse livro? Ele vai fazer a prática da retórica, né? O que é retórica? É a arte de falar, é a arte de criar argumentos, é a arte de tentar convencer as pessoas, né? A retórica é essencial, por exemplo, para quando você vai escrever uma redação, né? E você quer convencer a pessoa que está lendo essa redação, essa carta, essa dissertação, de que você está correto. Você vai utilizar argumentos, fatos, né? Você vai tentar convencer essa pessoa através da retórica. A retórica é vista como uma arte nessa época aqui, né? Então, é interessante, se você olhar para os pré-socráticos, os sofistas, né, antes dos Sócrates, esses caras querem o quê? Esses caras eles acham que se você dominar a retórica, você convence qualquer um da sua verdade, né? Aqui ele não tem esse caráter cínico, mas ele vai ter aqui a exposição da retórica como maneira de melhorar os seus argumentos e expor coisas absurdas, expor, por exemplo, o obscurantismo e esoterismo da Igreja Católica, né? E ele também faz a crítica à decadência moral da igreja nessa época. Qual que é a decadência moral? Bom, a igreja está vendendo indulgências, né? Então você pode comprar a sua salvação, uma coisa que era um ritual mais relacionado com comprar, tentar, na verdade, financiar missas para as pessoas, para as almas das pessoas mortas, virou um negócio quase de compre seu terreno no céu. Além disso, tem a venda de cargos, tem outros escândalos, como, por exemplo, o grande enriquecimento, né,
a esbanjação de riqueza de alguns altos membros da Igreja Católica, que faz com que essa igreja seja questionada em vários lugares, principalmente na Holanda, na Itália e também na Alemanha. A Alemanha não existe ainda como país, mas nem a Holanda, nem a Itália, mas são lugares que já têm uma língua alemã, uma língua holandesa e uma língua italiana, e esse pensamento circula por lá. O Elogio à Loucura, como muitos livros dessa época, é escrito em latim, né? O nome do Erasmo em latim é Erasmus, né? Então ele vai ser conhecido como Erasmus, e ele vai escrever bastante em latim. Ele vai fazer com que esses livros também circulem em Europa. Quem vai ler muito dos seus livros, como eu disse, Lutero. Lutero vai ser influenciado, depois o próprio Calvino vai ser influenciado, Zwinglio vai ser influenciado também, e os grandes reformadores vão pegar essa crítica da igreja e vão colocar a um ponto a mais. Bom, outra coisa que ele vai fazer ele vai unificar a versão grega e latina do Evangelho. O Erasmo vai unificar as versões gregas e latinas do Evangelho. Por quê? Porque existiam tradições diferentes. As tradições mais antigas eram traduções gregas, né, que circulavam por aí, e depois a igreja fez uma tradução latina. O que ele fez? Ele pegou esses dois textos, né, do grego e do latim, e começou a traduzir com as mesmas referências. Então, se você pega um livro ou outro livro, você também consegue achar uma referência do outro lado, né? Você não vai ter grandes disparidades nessas traduções. E é interessante porque ele vai escolher essas palavras dessas traduções. Isso é uma coisa que tem um aspecto muito importante. Se você usar, por exemplo, em vez de fé, você usar vontade, por exemplo, isso já causa uma grande diferença, né, na interpretação teológica que vai acontecer depois, principalmente nos debates, né, de Lutero, que vai ter uma abordagem de ler integralmente essa escritura. Bom, e ele foi então um dos precursores dessa reforma protestante. Ele vai dar mais acesso a mais gente a olhar principalmente os evangelhos, porque do ponto de vista intelectual e teológico dessa época, quando o pessoal lia a Bíblia, eles liam principalmente o Antigo Testamento como se fosse uma maneira de você criar referências, né? Mas agora ele vai trazer à luz, vai jogar à luz principalmente no Novo Testamento, nos 4 evangelhos. Então ele vai pegar esses textos, vai renovar esses textos e vai fazer com que as pessoas elas discutam mais. E ele vai também trazer uma ideia de tolerância religiosa. Ele vai defender, né, principalmente depois da Reforma Protestante, que cada um deve ter a sua religião, cada um deve escolher autonomamente essa religião. Mas o grande problema toda religião ela envolve poder. O que quer dizer isso? Quer dizer que os pontos de vista religiosos também têm a ver com o seu ponto de vista político. É uma coisa desassociada à outra. Mas o que a gente vai ver muito do pessoal aqui do século XVI, principalmente, é que as cidades, os reinos, os impérios têm religiões oficiais. E quem não faz parte dessas religiões vai ser perseguido. Portanto, a tolerância religiosa é uma questão extremamente importante para Erasmo, e já mesmo aqui no começo da Reforma Protestante, ele vem com essa palavra de tolerância, mas no fim das contas, né, ela vai ser mais ou menos ignorada por muita gente, vai ter muita perseguição política. Bom, é isso que eu gostaria de falar para vocês sobre Erasmo. Então, muito obrigado e até a próxima.